Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do dia hoje nos traz no Evangelho de São Mateus. Nós nos encontramos agora no capítulo 10, a respeito da missão. Vimos as escolhas dos apóstolos ontem e o Senhor enviando os apóstolos em missão. Antes mesmo, no final do capítulo 9, ele pede que rezemos ao Pai para que mande operários para a messe. Então o Senhor escolhe os 12 apóstolos e os envia. Aqui nós temos alguns verbos muito interessantes encontrados no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, de 7 a 15. O Senhor vai dizer: em vosso caminho anunciai. Vai dizer também: curai, ressuscitai, expulsai, não leveis, aí colocando ouro, prata, dinheiro. Enfim, o Senhor aqui nos dá as orientações não apenas para as missões que os apóstolos deveriam realizar, mas também para a nossa vida, a todos os batizados, ou seja, leigos, ministros ordenados e religiosos. Esses verbos também tocam o nosso coração hoje, para casados, solteiros, enfim, para todos os batizados. O que nós podemos tirar, portanto, desse Evangelho? Somos todos chamados a anunciar que o reino do Senhor está próximo, que o Senhor Jesus está próximo, ao alcance da mão, ao alcance do coração. É assim que anunciamos as maravilhas de Deus, suscitando nas pessoas, pelo poder divino, o desejo de conhecer e experimentar este Deus de amor. Este é um dom que o Senhor concede, o dom da fé. Mas há a necessidade de quem anuncie, quem revele, quem apresente Jesus, o Pai de Jesus, nosso Pai, e a força e o poder do Espírito Santo. Então, anunciar é uma obrigação, um dever de todo cristão. E isto nos caracteriza, sobretudo, como missionários, discípulos e missionários. Discípulos porque ouvimos o Senhor e missionários porque anunciamos o Senhor. Isto na nossa vida deve ser seguido também no próximo verbo. Não apenas falar do amor de Deus, mas vai dizer o Senhor, agir promovendo a vida. E na promoção da vida nós temos aqui a ordem que o Senhor nos dá: curai os doentes, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ora, no anúncio do Deus de amor, podemos e devemos orar pelas pessoas, porque o Senhor quer realizar maravilhas na vida das pessoas. Não somos nós que realizamos, nós apenas pedimos. Mas há a necessidade de alguém que anuncie, como também há a necessidade de quem ore, de quem peça pelas pessoas que estão doentes, enfermas. E é por isso que o Senhor deu, nós vimos isso antes, no início do capítulo 10, o Senhor deu aos discípulos o poder de curar doenças e de expulsar os demônios. Este poder nós devemos exercer, porque este poder é a própria ação do Espírito Santo, é dom de Deus e que nós devemos colocar à sua disposição. Então, para todo batizado, nós somos chamados a anunciar o amor de Deus, Jesus, o nosso Salvador, aquele que deseja habitar e nos conduzir à casa do Pai, que o Pai que nos ama com amor incondicional, independente de qualquer coisa que tenhamos feito. É assim que, para mostrar este amor, nós podemos orar pelas pessoas. Após anunciar Jesus, dizer: posso orar por você? E o pedido de oração, esse desejo de orar pelos outros, deve a todos nos acompanhar. E não nos preocupemos. Quem cura, quem expulsa, quem ressuscita, quem dá a vida, enfim, é o próprio Espírito Santo. Um outro verbo: não leveis ouro, prata, dinheiro em vossos cintos. Aqui o Senhor nos coloca diante da realidade do mundo. Então, todo batizado deve ter em muita consideração a sua missão. Criado pelo amor de Deus, redimido pela salvação que Jesus nos concedeu, chamados, então, redimidos e chamados à vida eterna pela ressurreição que o Senhor deseja nos conceder no fim dos tempos. Então, dentro desta grande realidade, nós entendemos que aqui somos passageiros. Portanto, uma das formas muito importante da credibilidade ao nosso testemunho do amor de Deus é nós não nos prendermos a isso em nossa vida aqui na Terra. Porque, infelizmente, há cristãos que se prendem a ouro, prata, como nós vimos na passagem, a dinheiro, e é tudo aquilo que essas coisas pode dar em abundância.
nós devemos sim nos preocupar, mas apenas com aquilo que é necessário, exatamente como rezamos no Pai Nosso, o pão de cada dia. É preciso dinheiro, apenas para que, vivendo, possamos glorificar a Deus, anunciar o seu amor e operar as curas, operar os movimentos de vida, inclusive de vida concreta, material, neste sentido, ajudando aqueles que têm necessidades físicas de ajuda, doentes, enfermos, os que passam fome, os que estão nus, aos que não têm onde ficar, não têm abrigo, ir até aqueles que estão sozinhos, que estão presos. Tudo isso é um grande movimento de vida e quem nos move é o próprio Espírito Santo. Enfim, nessa experiência de vida não sobra tempo. Trabalhando, cuidando da família, sendo padre, sendo religioso, não nos sobra tempo para acumular dinheiro, viver para o dinheiro, ouro, prata, dinheiro e tudo aquilo que eles podem conceder de modo desnecessário. Poder, para quê? Muitos bens, para quê? A não ser a única e exclusiva missão de ajudar e conduzir as pessoas ao reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa vida, ao passarmos aqui a caminho do céu, aderindo e aceitando Jesus como o único Senhor de nossas vidas, vivendo na igreja, sobretudo na prática dos sacramentos, é importante recordar que muitas vezes somos maltratados e feridos. Não somos bem acolhidos, não somos nem respeitados. Isso é uma condição cada vez mais comum no mundo atual, no qual os cristãos, com os seus valores, como outrora, nos primeiros anos do cristianismo e em outros tantos momentos da história, estão sendo novamente e publicamente perseguidos. Sim, é verdade, algumas pessoas pensam que estão fazendo o bem, o certo, agindo assim, mas não estão. Bom, enfim, diante dessas circunstâncias de perseguição, exatamente por anunciarmos o amor de Deus, por orarmos para que as pessoas experimentem o amor de Deus e agir fazendo bem a elas, dando uma destinação concreta, real, oportuna e adequada aos nossos bens, naquilo que nos é necessário e que nos sobra ajudando os outros, não devemos cultivar o rancor. Porque o julgamento, o castigo, se é que é necessário, se pensamos nisso, não nos cabe. Se alguém nos fere, não nos aceita e nos persegue, vai dizer o Senhor aqui neste trecho do Evangelho. Nós, para os apóstolos, se não vos acolhem a palavra, o seu anúncio, apenas sair da casa, da cidade, sacudir a poeira dos pés. O Senhor vai dizer que o julgamento virá depois, não nos cabe julgar. Sacudir se desapegue das injúrias, dos maus tratos, das perseguições. Não podemos deixar que o espírito de violência que habita o coração daqueles que perseguem os cristãos, este espírito mau e destruidor, agressivo e injusto, possa machucar e possa se grudar ao nosso coração. Não podemos agir como agem aqueles que nos perseguem, e nos perseguem mesmo sendo da igreja. A todos nós devemos apenas sacudir as poeiras dos calçados, nos desapegar daquilo o mal que foi feito a nós, enfim, perdoar, porque é somente a Deus que cabe o julgamento. Como o Senhor mesmo diz, é no dia do juízo, então, que tudo será realizado. O certo para quem fez o certo e o certo para quem fez o errado. A todos receberemos aquilo que nós semeamos. A nós nos cabe semear sempre o amor, semear o amor com amor, movidos pelo Espírito Santo, ou seja, semear o amor de Deus com o amor de Deus, movidos no amor de Deus, que é o próprio Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.